Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, que diz assim: Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Verso 16. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Verso 17. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade: quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isto, Jesus estava dando a entender que, de modo que Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Quero dizer algo que Deus colocou aqui no meu coração em rápidas palavras. Essa semana eu estava no rádio e quando eu estava lá no programa, eu abri a palavra e caiu exatamente nesse versículo. Eu trouxe uma breve reflexão ali, só que aquela reflexão ficou muito marcada no meu coração. Por quê, igreja? Os louvores aqui foram sinalizando tudo para essa saudação final aqui, que fala sobre a vinda de Jesus. A palavra introdutória, a palavra do pastor Jefferson falava de posicionamento. E esses dias eu dizia que nós estamos vivendo como os dias de Noé. E você pode perceber que isso é real. Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, os profetas estão profetizando, e parece que a ficha não está caindo das pessoas. Exatamente como os dias de Noé. As pessoas estão presas nos prazeres dessa terra, nas coisas desse mundo, e não estão se preocupando em construir uma vida espiritual com Cristo. Até porque a Bíblia diz que se a sua casa ela não for firmada na rocha, quando vir o dia mau, você não vai suportar. E nunca se viu tantas pessoas distanciadas do propósito de Deus, nunca se viu tantas pessoas longe do caminho do Senhor, como nesses últimos tempos. Pessoas que não suportaram as decepções, até mesmo dentro da igreja, porque a igreja ela é um hospital. A igreja é o lugar que você chega aqui de qualquer jeito, e aqui Deus começa a moldar a sua vida para o propósito dele. É claro que dentro da igreja vai ter aqueles que vão abrir o coração e vão mergulhar no evangelho e vão se permitir ser moldado por Deus. Agora vai ter outros que vão vir de culturas familiares muito fortes, e eles vão ter dificuldade de se desprender da sua velha natureza. E essas pessoas acabam sendo instrumento até mesmo no meio do povo de Deus, para trazer uma divisão no meio do povo, para trazer uma dissensão no meio do povo. E isso fez com que nesses últimos tempos se intensificasse muito isso. E por isso que nós estamos vendo muitas pessoas
acabando desistindo do seu propósito. E essa semana eu falava na rádio um texto que quando Jesus ele fala acerca com Pedro, no programa de rádio na ocasião, sobre o que o Pedro iria trair Jesus, e ele disse que jamais trairia, aquele contexto todo que você conhece. E depois que acontece essa traição, que ele nega Jesus, no momento que Jesus precisava do estender a mão, cai a ficha de Pedro. E ali naquele momento, ele passa a conhecer o seu interior. Porque até então, Pedro era aquele Pedro arrogante, que achava que amava a Cristo acima de todas as coisas. E talvez, achava que amava mais do que os demais discípulos. Mas o momento de dificuldade, o momento de perseguição na vida de Jesus, fez com que Pedro visse o real sentimento que ele tinha por Cristo. E é isso que nós estamos percebendo nesses últimos tempos. A luta, a provação, a perseguição, a calúnia, seja o que for, irmãos, é que vai provar para você o comprometimento que você tem com o Senhor. É que vai trazer a clareza para você mesmo e até mesmo o autoconhecimento do teu propósito com Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, é mais ou menos como o casamento. No casamento há um juramento, até que a morte nos separe. Mas quantas pessoas que após o casamento se separaram? Por quê? Porque quando tem a união, ali começa as divergências. Porque você não vai casar com uma pessoa que é idêntica a você, ou parecido com a sua personalidade. Você vai casar com uma pessoa diferente de você. E aí começa as divergências. E aonde acontece muito que a gente vê por aí, a separação. Outros acabam desistindo do casamento por causa de enfermidades. Quando o cônjuge adoece, não suporta mais, abandona. E eu gosto de trazer, irmãos, essa simbologia, até mesmo para o nosso comprometimento com o Senhor. Porque quando nós aceitamos a Deus, e você vai lembrar o dia que você aceitou Jesus, foi o momento mais difícil da sua vida. No momento que muitos viraram as costas para você. Foi um momento da sua vida que você precisava de uma palavra de apoio e você não teve. Foi um momento da sua vida que você precisava de um abraço e você não recebeu. Mas quem é que você recebeu? Na sua casa, ou quem sabe no trabalho. Eu não sei aonde você ouviu a primeira palavra. Eu fui dentro da minha casa, num processo de enfermidade. Você recebeu um profeta do Senhor. Alguém que chegou até você e trouxe um sinal de esperança ao seu coração. Alguém que chegou até você e disse: para essa enfermidade tem solução, e a solução é Jesus. Alguém chegou até você e disse: para o seu casamento tem solução, Jesus é a restauração. E assim vai. Só que quando nós aceitamos a Jesus, é igual o casamento. No começo é 1000 maravilhas. Quando dá 6 meses, 1 ano, o negócio começa a pegar fogo. Quando nós aceitamos a Jesus, a mesma coisa. No começo, irmão, a gente quer abraçar o mundo. A gente quer lavar o banheiro da igreja. A gente quer limpar os vidros, a gente quer limpar o chão, a gente quer limpar as cadeiras. Pastor, estamos juntos, bate continência. O que precisar, me coloca para fazer qualquer coisa. Mas daí quando você entra aqui dentro dessa arca, meu irmão, você vê que o negócio não é fácil. Você começa a conviver com pessoas aqui dentro que é diferente de você. Diferente da forma que você pensa, diferente da forma que você age. Você vem de uma cultura que, quem sabe, se o culto é 9 horas da manhã, se der 9h10 não começa o culto, você já fica nervoso. Para que o culto é 9 horas da manhã, se começa 9h10? A sua cultura é assim. A sua cultura familiar é desse jeito. Mas esse irmão que está do teu lado, às vezes ele não se importa se demorar 5 minutos, 10 minutos. Só que quando não há, irmão, uma compreensão, isso acaba virando divisão no meio do povo de Deus. E hoje a igreja na terra está muito dividida. Há muitos conflitos. E nós esquecemos que aqui dentro é um hospital.
Eu olho por mim, pelo pastor Jefferson. A igreja tem 11 anos de existência. Quando nós começamos a pastorear a igreja, nós começamos com uma postura. Até porque ninguém nos ensinou a ser pastor. Nós não tivemos referência de pastor. Eu tive referência de profeta. Eu tive referência de um homem que fazia prodígios, milagres. Mas eu não tive uma referência de pastor. O pastor Jefferson da mesma forma. Então Deus nos colocou nessa fogueira, pastor Carlos, e nos fez aprender com vocês a ter temperança, a ter equilíbrio e amar ao próximo acima de qualquer coisa. E é sobre isso que Jesus está falando com Pedro. Quando Jesus disse assim para ele assim: Pedro, tu me amas? Do verso 15 aos versos seguintes, você vai ver 3 vezes ele falando isso com Pedro. E ele estava falando de um amor ágape. Que amor ágape é esse? É aquele que dá a vida pelo outro. Que amor é esse? É aquele amor que você tem a capacidade de morrer pelo próximo. É esse amor que Jesus está dizendo para Pedro. E pastora, por que Jesus está dizendo isso para Pedro? Porque ele estava sinalizando aos seus discípulos, dizendo para eles: olha, eu preparei vocês para uma grande obra. Só que assim como eu estou sendo perseguido e irei ser morto, vocês também serão perseguidos e também serão mortos. E isso é uma coisa que a igreja não consegue entender. Hoje nós vivemos num país laico. Não existe uma perseguição direta. Alguns países sim. Mas a tendência, meu irmão, como o pastor Jefferson falou, é a coisa ficar mais estreita, ficar mais complicada. A tendência é em breve, muito breve, proibir cultos, fecharem igrejas. A tendência é essa. Nós estamos vendo caminhos que estão levando a isso. Se você acompanha jornais e telejornais, você vai ver que existe hoje leis que estão tramitando para proibir muitas coisas. Uma delas agora que cogita-se é tirar algumas coisas da Bíblia que diz que é racismo, homofóbicos e tantas outras coisas. Estão querendo mexer na Bíblia. E é por isso que é muito importante, meu irmão, você não ter a Bíblia aqui, ó, na sua mão. Você ter a Bíblia no seu coração. E por que, pastora? Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais acesso à Bíblia. E se ela não estiver no seu coração, você vai se sentir perdido. Agora observa uma coisa. Que quando Jesus pergunta para Pedro: ó, Pedro, você me ama? Ele responde Jesus com um outro verbo. De que forma? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Isso não é resposta. É a mesma coisa que você perguntar para sua esposa: você me ama? E ela dizer: sim, você sabe que eu te amo. Não é a mesma coisa. Só que percebe bem que o Pedro que havia mentido para Jesus lá atrás, agora ele não quer mentir novamente. Então ele diz o quê? Sim, tu sabes. Só que depois o Senhor diz assim para ele, uma ordenança: eu quero que você apacenta as minhas ovelhas. Você vai perceber que por 3 vezes Jesus pergunta se Pedro ama, de uma forma que ele doasse a própria vida. Ele não responde com a resposta que teria que ser. A resposta de Pedro é como se ele estivesse dizendo assim: eu gosto. Mas ele tinha medo de dizer eu amo. Ele estava com medo de dizer eu dou a minha vida por você. Agora você vai ver em seguida que ele vai dizer assim, ó: apacenta as minhas ovelhas. Depois disso,
Ele vai dizer na sua palavra como que Pedro iria morrer. Isso aqui é muito interessante, porque quem sabe você tem medo de dizer para Jesus: eu te amo acima de todas as coisas, eu te amo acima de qualquer coisa. Mas deixa eu te dizer algo do céu. Só o fato de você dizer para alguém: Jesus te ama, você já será alvo de perseguição. Sabe o que Jesus está querendo dizer nesse contexto aqui para Pedro? Só o fato de você apacentar as minhas ovelhas, você será morto, Pedro. Então nós temos que entender uma coisa, meu irmão, que servir ao Senhor, pregar a palavra, estender a mão ao necessitado, você está à mercê de ser morto. Talvez não seja fisicamente, talvez seja espiritualmente. Alguém vai querer te perseguir por causa dessa essência que há dentro de você, por causa dessa chamada que há dentro de você, por causa desse testemunho que você carrega de conversão. Alguém pode te perseguir, alguém poderá te afrontar, alguém poderá te caluniar, e você vai ter que estar preparado para receber isso. Preparado para quê? Para não negar a Cristo. E de que forma que eu não nego a Cristo, pastora? Em primeiro lugar, não abandonando o que Deus tem para a sua vida. Não sejas como os imaturos que por qualquer coisa estão entregando seus cargos, estão entregando a sua chamada. Isso não é maturidade espiritual. Você precisa ter um alvo na sua vida. Você precisa ser maduro e saber o que você quer. Entenda uma coisa, igreja: você não veio para esse mundo, você não aceitou a Jesus e não está aqui em vão. Há um propósito de Deus na sua vida, e você precisa encontrar esse propósito. Porque se você não encontrar esse propósito, você vai andar como o povo de Israel. Você vai andar em círculo. Você vai sentir um vazio no seu coração. Você vai se sentir perdido. Mas eu digo a você, que a hora que você, meu irmão, buscar o propósito de Deus na sua vida, que você buscar um alvo, muitas coisas vão desenrolar no seu ministério. E grava uma coisa no seu coração: servir ao Senhor é ser perseguido, sim. Servir ao Senhor é ser odiado, sim. Servir ao Senhor é fazer com que as pessoas tenham uma má impressão sem te conhecer. Te olham por fora, te julgam pela capa e falam da sua vida, tocam na sua unção, tocam no seu ministério, sem conhecer o seu coração. E é nessa hora que você precisa olhar para tudo isso e entender: se está acontecendo isso, é porque há uma chamada de Deus na minha vida. Há uma chamada de Deus na minha vida. Então que esse ano de 2023, assim como o pastor disse, faça 2 projetos: um projeto espiritual e um projeto físico. Não fica só com um projeto físico, porque tudo que está aqui é passageiro. Mas não esqueça da sua vida espiritual. Não esqueça, porque nós passamos por uma pandemia, onde muitas pessoas fizeram uma aliança de fogo na pandemia. Pessoas que estavam entubadas, quando foram estubadas por milagre, saíram do hospital fazendo aliança com Deus, voltaram para Jesus, prometeram para Jesus um monte de coisa, até mesmo contar o seu testemunho em muitas igrejas, e hoje voltaram para o Egito. Sabe por quê? Se o coração está preso nessa terra, é nessa terra que você vai ficar. Agora, se o teu coração está ligado com o trono do Senhor, quando a trombeta tocar, meu irmão, só vai ficar a sua lembrança aqui.
Vão lembrar de você. Vão procurar e não vão te encontrar. Vão bater na porta dessa igreja e não vai ter ninguém para abrir essa porta. Vão correr lá na tua casa. Vão procurar o endereço da sua casa. Vão bater palma na frente da tua casa e não vai ter ninguém para abrir a porta da sua casa. Sabe por quê? Nós estaremos com o Senhor na eternidade, cantando santo, 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 santo. Que esse ano de 2023 seja um ano de renovação de votos com o Senhor. Não esqueça de ungir os umbrais das portas da sua casa na virada do ano. Não esqueça de fazer uma oração profética com a sua família. Porque quando chega Natal e Ano Novo a gente só pensa em comida, pensa em cardápio. A gente quer assar uma costela, fazer um porquinho no rolete. Aí você reúne a família, você dá as ordens, você traz a maionese, você traz o arroz, você traz o seu quê. E na hora da virada do ano, meu irmão, a gente se empolga com os fogos, esquece o mais importante, que é a nossa aliança com Deus. Então que nesse final de ano você possa, em nome de Jesus, fazer uma oração profética com a sua família, ungir os umbrais das portas da sua casa, porque nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem, e não temos que estar preocupado também, porque isso é bíblico. O amanhã não pertence a nós. De uma coisa eu tenho convicção, porque a Bíblia nos ampara para isso: aqueles que estão firmados com o Senhor vai passar pelas tribulações, não vai ficar. Assim como Deus deu cano de escape para muitos servos fiéis durante as dificuldades dos anos passados, em 2023 não vai ser diferente. Mas não esqueça, fica firme com o Senhor, porque Ele sempre estará conosco. Amém? Se coloque em pé que eu quero fazer uma oração. Coloque a mão no seu peito. Feche os seus olhos. Como que está a sua aliança com o Senhor? Como que está a sua aliança com Jesus? Será que o Senhor perguntasse hoje para você, se você o ama, qual seria a resposta? Pedro respondeu com uma outra pergunta. Pedro não teve coragem. Mas por mais que você tenha esse medo, talvez, assim como Pedro, de verbalizar o amor que você tem pelo Senhor, Ele está dizendo para você hoje: eu te amo, e eu tenho uma obra na sua vida. E a unção que Deus vai derramar hoje sobre a sua vida é para justamente fortalecer esse teu laço com o Senhor. Deus hoje, Ele quer fortalecer esse laço. Ele quer fortalecer a sua alma, sarar a ferida do seu coração, porque Ele tem uma obra na sua vida. Em 2023 Ele precisa muito de você no reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela Tua igreja. Que a Sua mão, Pai, seja estendida sobre cada vida. Que a Sua unção, Pai, venha nos fortalecer a cada minuto na Tua presença. Que a Sua graça, a Sua misericórdia, Pai, venha nos sustentar. E nos momentos de muita dificuldade, Pai, que a Sua voz seja latente dentro do nosso coração. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, confiar no Seu propósito. Porque o Seu propósito, o Seu querer não é o nosso. Não é o nosso propósito, não é o nosso querer. Assim como o Senhor disse para Pedro: você não vai querer ir, mas eles vão te levar, e você vai morrer. Senhor, pode ser que chegará dias que o nosso coração ficará conturbado, com muitas coisas que talvez virão.
mas que em nome de Jesus, que a sua presença, Pai, nunca se afaste do nosso coração, que a sua voz permaneça dentro da nossa alma, falando conosco, ministrando na nossa alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Que você tenha um feliz Natal, e que o seu 2023 seja de muitas surpresas, para a glória e honra do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?